Com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Ok, nós estamos falando sobre o fim dos tempos e eu estou gastando um tempo necessário, porque eu compreendo como pastor, hoje, chegando onde eu estou, de que esse é um assunto super importante nos dias de hoje, e daqui para frente o engano e a apostasia da fé irá aumentar, porque Jesus declarou sobre isso. É incrível porque em Lucas capítulo 18, lá no finalzinho, está escrito assim, quando está falando sobre aquela situação que Jesus conta do juiz que não queria julgar a causa da viúva. Alguém conhece isso aí? Muito bom, tá vendo? Está lá dentro do seu espírito. Só que no finalzinho Jesus fala algo que mexe, hein? Jesus diz assim, quando eu voltar, por um acaso, porventura, acharei fé sobre a face da terra? Porque a obra intensa do inferno, no fim dos tempos, é apostatar as pessoas da verdadeira fé. E ele está fazendo um trabalho intenso. Eu acho que ele colocou aí um batalhão a mais sobre a igreja para afastá-la da verdadeira fé. E como eu venho conversando com vocês a respeito desse assunto. Coisas que às vezes inconscientemente a gente não percebe, mas aquilo são posicionamentos apóstatas. E eu não posso abrir mão disso. Você entende a verdade sendo a palavra? Escuta isso que eu quero te falar. Ela chama a mim e a você a vivermos de uma maneira, eu sinto ter que te falar, mas tem tudo a ver, de uma maneira disciplinada. E disciplina nos dias de hoje está sendo cada vez mais jogado para fora. Hábitos disciplinares são super importantes. Para com a verdade, com Deus, são coisas que nós não podemos abrir mão. E isso aí faz nós sermos fortalecidos. Entende? Então a musculatura se fortalece, o cara está todo bombado, né? Ele vai trocar lâmpada. Já até olha para o muque. Por que ele vai trocar a lâmpada? Ele está todo animadinho. Porque o cara está lá, segunda, quarta, sexta, às vezes todo dia e tal, né? E está lá, tal. Se ele parar, aquilo ali começa. O fortalecimento exige uma rotina disciplinar. O que você pode fazer e vai te ajudar muito, porque você pode dizer assim para mim, pastor, eu não tenho tempo. Legal, ninguém tem tempo, né? Nós temos tempo, mas tudo bem. Então faça isso. Não deixe de estar continuamente ouvindo a verdade. Você todo dia pegar uma série do Exerça a Sua Fé para assistir, e assiste todas. Acho que tem, de quantas séries tem lá? Mais de 30. Talvez, quantas mensagens? Mais de 200? Mais de 500. Você pega uma por dia e não vai dar o ano inteiro. Mas se você fizer isso de maneira contínua, me fala depois de 2 anos como você está. Pastor, eu pensei que estudar a Bíblia, fosse pegar a Bíblia, botar umas 10 assim em frente, agora, rapaz, eu vou começar logo por um livro simples, o livro de Levítico, é bom. A pessoa fica com uma maneira muito humana. Isso não é estudar. Estudar, entre aspas, gente, é você ter comunhão com Deus através da sua palavra. Então, se você tem comunhão com Deus através da sua palavra, ouvindo-a de maneira contínua, a tua vida muda. Por que você não ouve o conselho do teu pastor? 2016 está aí. E agora? Pastor, é comigo mesmo. Já vou até comprar um negócio lá para casa para ouvir, vou botar outro no carro, já vou botar no meu telefone. As oportunidades hoje nós ouvimos num telefone desse, cara, um smart. Meu Jesus. Isso é verdadeiramente estudar, colocar para dentro. Então você pega lá uma série de mensagens sobre um assunto como essa. Estamos falando já 5 semanas sobre esse assunto. Vai botando isso para dentro. Vai ouvindo, tornando a ouvir. Isso gera grande transformação em você. Ok? A intenção de Deus não é que eu o conheça pelo intelecto, mas que eu o conheça como relacionamento vivo. Como é que você conhece uma pessoa andando com ela? Pastor, mas olha, eu conheço os famosos todos, eu compro aquelas revistas que eu sei tudo está acontecendo. Mas você conhece pela revista uma informação, um conhecimento que foi colocado, mas de fato você não anda com aquela pessoa. Às vezes esse tipo de conhecimento ele é muito superficial.
Mas quando você anda com uma pessoa dessa maneira que eu estou falando para vocês, você vai ver grande diferença na tua vida. Ok? Então, eu vou continuar ainda falando sobre o engano, e a gente tinha colocado textos bases sobre isso, e vamos voltar ali rapidamente aqui, a partir de Colossenses capítulo 2, no verso número 7. Está escrito lá, Paulo dizendo para a igreja: deixem que as raízes de vocês, o coração de vocês, se aprofundem em Jesus, né? E extraiam dele toda a nutrição necessária. Ok? Nós somos nutridos e fortalecidos pela verdade. Da mesma maneira que eu me alimento fisicamente, nos alimentamos, nosso espírito é alimentado por ouvir e tornar a ouvir a verdade. De maneira contínua. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. Então tem que botar a verdade para dentro. É a vitamina contínua. E que a vida de vocês transborde de alegria, gratidão por tudo que Ele tem feito. Alguém é grato aí por tudo que Deus tem feito? Graças a Deus, né? Colossenses 2,8 é o ponto. Então, cuidado, não permitam que outros lhes traguem ou escravizem, desviem a mim e a você da nossa fé, da nossa alegria, através das filosofias da qual eu venho ensinando sobre isso aí. Suas soluções erradas, superficiais, baseadas em ideias e pensamentos meramente humanos. Que não tem verdade, não tem vida, em lugar daquilo que nós deveríamos ouvir e prestar atenção. O que Deus tem a dizer através da obra da cruz é isso que te pertence. Por isso, quem faz a escola bíblica, eu vou fazer um convite para quem não fez ainda, ano que vem, já está matriculado, no nome de Jesus, hein? O Edinho vai pagar, não, o Edinho não vai pagar não, mas você se inscreva, porque na primeira quinzena de janeiro o negócio vai embora. Ok? Porque o primeiro ano tem todo esse fundamento aí. O que Deus tem a dizer a respeito da obra da cruz? É isso aí que tem que estar firmado. E aí eu li mais duas passagens, está em Timóteo, capítulo 4, verso 1, que o Espírito Santo diz claramente, diga claramente, que nos últimos tempos, é o que nós estamos vivendo, algumas pessoas apostatarão da fé, o prestarem atenção, colocaram foco, ou obedecerem a espíritos enganadores. Depois a gente vai falar sobre essa relação de pensamentos errados. E a questão ensinada por demônios. A Bíblia coloca assim, gente. Esses ensinos procedem da hipocrisia de mentirosos, cuja consciência foi cauterizada, como que por meio de ferro em brasa. Eu comentei muitas coisas, eu só vou passar rápido para a gente andar nisso aí. Você lembra que por várias passagens, inclusive a própria declaração de Jesus em relação ao fim dos tempos, o fim dos tempos seria marcado pelo crescimento do engano. Você tem que pegar isso. Então, se esse ano 2015 o engano está aí, só vou te falar o seguinte: 2016 vai aumentar o engano. Da mesma forma que a glória de Deus também aumentará. A luz de Deus brilhará mais, as trevas também ficarão mais pesadas. Esse é o fim dos tempos, uma grande colheita de trevas e de luz. Então a gente não pode dar essa bobeira. Nossa jornada é até o final, ficando na iluminação da verdade. Lembra que eu disse para vocês, Mateus 24, Jesus citou 4 vezes. Cuidado, vede que ninguém vos engane. No verso 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Eu vou colocar ali, muitos. Depois de novo, muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você não está no muitos. Não é não? Então, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Há uma coisa importante que eu quero te falar no fim dos tempos, até mesmo dentro da igreja. Nunca confunda os dons de Deus ou a manifestação dos dons de Deus com cura, com operação de milagres, ou mesmo com revelações de palavras, de coisas maravilhosas, com maturidade e com caráter. Pastor, uma pessoa mau caráter, ela pode receber muita revelação de Deus? Pode. Não me pergunta, mas dá nó no neurônio. Quer dizer que um cara mau caráter pode ser usado com os dons? Pode. Se ele aprendeu a operar com os dons, sabendo que Deus o usa, pode. Pastor, mas não dá certo. Agora você tem que pegar um detalhe, porque é o seguinte... Na verdade, se a gente for pensar da maneira justa, humana, você fica pensando assim, bom, então só os caras que são legais poderiam ser usados por Deus, mas não tem nenhum perfeito.
Mas isso também não é aval para a gente ser mau caráter, porque a Bíblia fala sobre isso. Que Jesus disse, caramba, eu não te conheço, não sei quem você é. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Essa palavra, ela tem um fundamento de caráter, moralidade, completamente abatida e destruída pelas trevas. Então um cara sem caráter, um sem vergonha, pode ser usado por Deus? Pode. Então, não põe o foco nos dons, não põe o foco na maravilha, porque o cara foi lá, orou para alguém, o cara foi curado na hora. É grande homem de Deus. Mas Jesus já falou assim, olha só, dá uma olhada nos frutos. Anda com ele para ver se realmente os frutos são condizentes. Se o caráter é condizente com a árvore chamada Jesus, né? É por isso que o processo que mais demora e as pessoas precisam se entregar é o processo da transformação da nossa vida. Nós sermos semelhantes a Jesus. Nós temos o caráter dele, diga aleluia. Temos o caráter de Deus e ser usado por Deus, esse é o ponto que Deus quer. A Bíblia em Romanos capítulo 11, no verso 29, diz que os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. Por exemplo, eu tenho um dom, uma chamada ministerial, e eu acredito que o meu dom ministerial é ensino. O meu dom ministerial não é pastor, mas a gente chama de pastor aqueles que servem na igreja como os dons, né? Mas o meu dom é ensino, eu entendo isso. Esse chip foi instalado dentro de mim antes de eu chegar nesse mundo. Agora, se eu descobrir, se eu iria descobrir esse dom ou não, é outra coisa. Mas são irrevogáveis. Então tome cuidado que no fim dos tempos, muita gente que se diz da igreja, ok? Mas que são falsos em termos de interior, em termos de caráter, desprovido de moralidade, desprovido do caráter de Cristo, muitos serão usados, operarão prodígios e sinais. Jesus está falando, não sou eu não, está aí, ó. E está escrito aí que eles iam enganar quem? Se possível os próprios, porque as pessoas vão colocar o foco naquilo que eles fazem. Eu vou dar uma outra frase aqui para você pegar. O que é mais importante para Deus não é o que eu faço, é quem eu sou. Escreve essa frase. Rapaz, mas não é possível. Mas Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitos milagres, em teu nome fizemos isso, aquilo, outro e tal. Jesus falou, não conheço vocês não, hein? Porque para Deus, essa terra, eu já falei isso, vou repetir, ela é a grande universidade para o ser humano ser transformado e chegar à estatura do caráter de Deus. Para que nós saiamos daqui com o caráter dele instalado. Transformai-vos, metamorfos. O que vale nessa universidade chamada Terra, do qual nós estamos esses anos todos, não é o que eu faço para Deus, mas quem eu sou. Aliás, São Pedro estará na porta de entrada. Pastor Paulo chega à frente. Olha aí, estava na academia da fé, viste as minhas obras, São Pedro. Puxa, tremendo, deixa eu puxar a lista. Rapaz, o que é isso? Senhor, por favor, dá licença que eu vou entrar. Um momentinho, tá, seu Paulo? Eu estou aqui dando uma investigada, mas não estou vendo o caráter de Cristo em você. Aliás, eu não te conheço. Não, mas eu era da igreja do pastor Hélio. Hélio Peixoto, está aí? Manda chamar. Sabe aquelas festas que a gente ia de penetra? O pessoal sabe, né? Manda chamar fulano de tal que ele me bota para dentro. No reino de Deus não tem isso aí não, cara. Aí me chamaram, cheguei lá, assim, pô, Paulinho, como é que você tá? Tudo bem? Então, o pastor tá aí, ó. Eu trabalhei com ele. Eu não falo nada, o anjo está falando tudo. Olha, seu pastor Hélio Peixoto, esse rapaz não está aqui no hall de entrada, porque desconhecemos quem ele é. Eu não estou aqui brincando, falando isso para a gente rir, mas dá vontade de chorar.
Porque Mateus capítulo 7 fala sobre isso. Aí Jesus diz, pelos frutos, pela maneira de viver, como ele vivia. Como é que ele vivia? Como é que ele era? Você vai conhecer. Eu já cheguei à conclusão, que se nós dermos tempo suficiente, os frutos vão aparecer mesmo. O cara pode ser inteligente para esconder muita coisa, mas a Bíblia declara que aquilo que está escondido vai ser revelado. Mais cedo ou mais tarde. Vem para a superfície. Ninguém nunca fez aquele passeio a Paquetá. Calma, não comecei a nem contar a história. E vai com aquela turma, aquele lanche danado, aquela farofa, beleza, batal. E vai, vou tomar um banho no mar. Naquela época, né, que podia ir naquela Bahia, né? Então, beleza e tal. O cara tá demorando lá, você imagina, né? Depois daquele rango maravilhoso, né? 1 hora ali e tal. Ficou lá e tal. Aí ele mergulha para sair do outro lado, porque algo irá boiar. O mal brotará, sairá à superfície. Se você quiser me condenar, eu já caí nessa. Eis aqui o seu pastor. Não tinha jeito para correr nem para lá nem para cá. Não conhecia a casa de Dona Maria nem ninguém. Meu irmão, o mar me salvou naquele dia. Eu estou sendo sincero, está tudo registrado. O anjo está rindo. O anjo está rindo, está registrado. Você também, pô, está rindo? Nada que é oculto ficará oculto. Será revelado. Ah, meu Deus do céu. Passemos adiante. Passemos para outra margem. Abra sua Bíblia em Mateus 22. Verso número 16. Mateus 22, verso 16, a gente usa esse verso para a gente trazer alguns conceitos na escola, ensinando sobre coisas que tem tudo a ver, gente, nós seguirmos, andarmos em cima da verdade. Que passagem é essa, né? Lembra que eu tinha falado sobre ser controlado, sobre filosofia, é o maior engano que afasta a pessoa da verdade? Só vou passar rápido aquilo que a gente tinha falado. Eu tinha falado que filosofia nada mais é do que o modo particular da pessoa pensar a respeito da vida. Não tem nada a ver com o que Deus tem a dizer. É a maneira dela pensar. Isso é preocupante. Uma boa parte da igreja está sendo cozinhada pelo inferno, a maneira errada de pensar sobre a vida. Afastada da palavra, está sendo cozinhada. Ela não sabe. Muitas vezes é inconsciente. Mas ela montou um sistema e permitiu viver por aquele sistema que está afastando ela da verdade e ela não está percebendo. Nós temos que tomar muito cuidado, gente, se nós somos pessoas que estão sempre dando uma desculpa para algo. Se eu tenho desculpa para tudo, eu estou num lugar muito complicado, porque eu não estou assumindo uma responsabilidade que eu preciso mudar. Eu vou repetir isso aqui, do outro lado. Nós temos que pensar sobre se nós temos desculpa para tudo. Porque se eu assumo viver dessa maneira, eu não estou dando a oportunidade de ser transformado. Eu não estou pensando assim, cara, eu preciso mudar. Vou voltar para o meio. Uma boa parte da igreja aborda a crença do ponto de vista do que acha e do que quer. Não pode ser isso, eu já conversei, só estou lembrando. Nossa crença em Jesus tem uma base, qual é? É boa, perfeita e agradável, mas é inabalável. A vontade de Deus não se ajusta à minha. Eu não trago ela para mim. Sou eu que me entrego e me submeto a ela. Olha o espírito certo. Parte da igreja então pensa que vive uma crença, quando na verdade, ao contrário, vive uma maneira de crer em Deus que é agradável a si mesma. Mas não está debaixo da vontade de Deus, é um perigo. Essas frases, se você anotou, medite nelas. Que elas vão te ajudar muito daqui para frente, muito. Mas então, Mateus capítulo 22, no verso 16, a turma chega para Jesus e diz, sabemos que és verdadeiro. Grifa essa parte na tua Bíblia, verdadeiro.
e que você ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olha as aparências dos homens. Eu sempre, quando eu vejo esse verso, a coisa mais importante para mim está aqui, ó. Justamente quando eles declararam, em primeiro lugar, que Jesus é verdadeiro, a segunda parte é que Jesus ensina o caminho de Deus, mas de acordo com a verdade. Pensa nisso. O caminho de Deus precisa ser ensinado de acordo com a... Então não é de acordo com o que eu acho, que eu penso, não é de acordo com a minha interpretação, não é de acordo que... Não é, a gente aqui não pensa assim. A gente aqui não pensa assim, afastado da palavra? Não vai funcionar. No último encontro nosso eu falei sobre Jesus criticando os fariseus, né? Invalidando a palavra, vocês então assumem uma opção de coisas que vocês acham, pensam, interpretam, e isso está valendo mais? Negligenciando o mandamento de Deus, observam aquilo que eles querem. Não dá certo, gente. É perigoso. Eu quero só te dizer coisas simples, mas são poderosas. Jesus, a palavra viva, é a verdade. Ele mesmo declarou em João 14, o que ele declarou lá? Eu sou o caminho. Eu não sou um caminho. Então só tem um. Eu não sou uma verdade, ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. A porta é só essa. A porta para Deus e o reino dele é uma só, chama-se a verdade. Então não tem meia verdade, um pouquinho de verdade. Parece a verdade. Mas eu estou enganando a mim mesmo. Não é uma questão de parecer, é uma questão de ser. Olha só. É a verdade. Então olha só que interessante, porque Jesus é a expressão exata de Deus. Isso está registrado em Hebreus capítulo 3, depois você pode ler lá, no verso número... Hebreus capítulo 1, perdão, verso 3. Eu quero te dizer que o pensamento de Deus, que é a verdade... Pastor, por que você está falando sobre isso? Porque eu estou falando sobre o engano. Certo? Só existe a verdade e o engano, só existe vida ou morte. Não tem coluna do meio. Você sabe que muitas pessoas ainda têm esse entendimento. Pastor, eu não sou muito daqueles negócios de bater tambor para lá, mas também não gosto muito de igreja. Eu sou aqui, na minha. Na minha onde? Não tem dois lugares. Não tem um lugar intermediário, não tem uma coluna do meio. Não tem, gente, não existe isso. Ou eu sou luz, ou eu sou trevas. Eu sou verdade ou engano. Vida, morte. Você vê como é que o inferno ele confunde muitas coisas. Então o pensamento de Deus, que é a verdade, é o único, digo o único, que forma a crença verdadeira. Se você quer a garantia de que você tem uma crença verdadeira, não será porque uma denominação estabeleceu algo para você acreditar. Ou porque o pastor colocou lá 10 coisas que você tem que crer. Mas não estão na palavra? Não funciona, porque a crença verdadeira é a verdade. E a verdade é a palavra, não pode ser adulterada. Hoje existe essa Bíblia sendo confeccionada de tal maneira a tirar determinados fundamentos e determinados versículos para se adaptar ao politicamente correto, ao que as pessoas estão querendo, ao seu estilo de vida. E vai continuar aumentando. Então vamos pegar a base como fundamento, a palavra como fundamento, mas a gente vai introduzir aqui os nossos tijolos. Faca no meu peito. Não existe. Só tem um fundamento. Só fica de pé quem está debaixo do fundamento da verdade. Você entende? É tão somente a verdade que me levará até o fim. Alguém está pegando? Tão somente a verdade que me levará até o fim. Porque esse é o caminho, não tem outro. Então é a crença verdadeira, é o único. É o pensamento de Deus que é a verdade, é o único que forma a crença verdadeira, é o único que gera verdadeira fé, que traz resultados e mudanças.
Pastor, mas tem um bocado de igreja, tem um bocado de crença. Pois é, mas se for fazer uma investigação no coração do povo de Deus espalhado sobre a face da terra, você vai ver que existe muita crença que não é verdadeira. E aí a dificuldade de ser gerada a fé verdadeira que traz resultados. Porque os resultados de Deus e a manifestação de Deus estão atrelados à fé verdadeira. Meu compromisso, gente, eu sempre coloco isso para vocês entenderem uma coisa. Deu pane lá no outro também, deu tudo. Show de bola. Meu compromisso, eu sempre passo numa boa para vocês. Eu gosto de organização, eu gosto de igreja, acho bacana. Esse nome nosso, Academia da Fé, foi a Deise que sugeriu. Mas eu não estou aqui para enaltecer denominação de nenhuma, nem a minha. Nós estamos aqui para ficar com a palavra, com o reino de Deus. Poderia ter sido um outro nome. Poderia colocar o nome da igreja tipo, eu vou, você fica. Gostei dessa aí, rapaz, eu vou, você fica. Ah não, eu quero ir também, aí vai atrair as pessoas, né? Um nome bacana, né? Porque se a gente começa a enaltecer algo que o homem faz, cara, nós estamos na plataforma errada. Quem tem que ser honrado sempre? A verdade. A palavra. Sempre. Nós só seguimos. Verdadeira fé que traz resultado. Obrigado. Verdadeira fé que traz resultados. Não é maravilhoso você ter uma crença verdadeira que você vê resultados? Você começa a ver mudança na tua vida, cara. Pô, pastor, mas eu sou crente há 30 anos, nunca vi nada. Então tem alguma coisa errada. E provavelmente não é a pessoa, mas é o que está recebendo como crença. Que não é uma verdade, é algo adulterado, é algo estranho. Então quando você começa a se colocar diante da palavra, e começa a reorganizar suas gavetas e aprender, formatar o teu HD, bota para fora aquilo que aprendeu errado, de coisas que batem na cabeça, pensam. Tipo, outro dia Deise estava comentando comigo. Alguma pessoa que comentou sobre isso, que ela não podia ser batizada no Espírito Santo. Por quê? Porque, ó nobre ser humano. Não posso ser batizado no Espírito Santo. Porque alguém disse para ela, dentro da igreja dela, não sei se foi o pastor, sei lá quem foi, de que ela só podia ser batizada no Espírito Santo se primeiro fosse batizada nas águas. Aonde está escrito isso na Bíblia? Por exemplo, eu e a Deise fomos batizados no Espírito Santo antes de ser batizados nas águas. Olha, então eu sou um herege. Na prática. Onde é que está escrito isso, cara? Onde é que a pessoa tira essas coisas? Mas é impressionante a facilidade com que você ouve algo que é errado, gruda em você, rapaz. É o banco do lado, a pessoa do lado sempre fala um negócio para você, que pode te atrapalhar. Vou dar um conselho para toda a igreja. Se você não sabe, não fala. Ah, pastor, mas eu estou na igreja. Só comigo eu sei, mas o quê? Não, presta atenção. Não faça isso não faça isso não. É melhor ficar quieto. Esse é o grande detalhe. Se você não tem responsabilidade, você não tem... É uma outra frase boa. Você não tem responsabilidade, você não tem palavra, você não tem opinião. Mas é um perigo muito grande, porque eu posso falar algo para alguém que vai marcar a vida dela para sempre. Por exemplo, muitos anos atrás eu era pastor ajudando, o bispo me pediu ajudando o filho dele na igreja de Nova Vida de Piedade. Uma senhora veio falar comigo, já estava há anos sem participar da Santa Ceia, porque alguém disse para ela. Eu falei, não pode. Porque você não é casada no papel. Aí ela veio chegar para mim e falar assim, pastor, mas há anos eu quero casar, é meu marido, ele está num processo ainda, aquele negócio todo, pô, eu tenho filhos, eu tenho um bom marido, eu tenho uma boa casa, mas ele não quer casar no papel, mas eu quero e tal. Eu falei, mas não tem que estar escrito na Bíblia que você não pode participar da Santa Ceia. E naquele dia, então, eu mostrei para ela, olha, você tem liberdade, parece que 300 quilos ou mais de 1 tonelada saiu de cima dela.
Porque eu posso dar uma informação que não é a verdade e levo jugo e fardo para cima da pessoa. E agora? Isso acontece direto na igreja. E não parece, mas esse peso, esse fardo, arria os pneus. A pessoa não começa a andar, ela não começa a andar com Deus, ela não consegue ver resultados. Por quê? Porque dentro dela tem informações que não são verdadeiras. Só a verdade gera fé verdadeira, que traz resultados. Diga aleluia. Você está pegando, não está? É interessante porque antes da crença verdadeira se instalar, escuta, é até ridículo o que eu vou te dizer, é preciso instalar o pensamento certo, que não é o meu, não é do pastor Rafael, nem do pastor Paulo, é a verdade. Mas quando a verdade se instala, então se instalou agora a crença certa. Pasmem, mas a gente conhece de cor Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos 10, 17. Está escrito que a fé vem pelo ouvirá. Muito bom. Só que um tempo atrás, estudando sobre isso, eu vi que na verdade é todo um processo do que Paulo está falando. Veja comigo, eu vou terminar com isso e a gente vai continuar na próxima quinta-feira. Romanos capítulo 10. Muito bom. No verso 17 diz, a fé vem pela pregação, está na minha versão, né? E a pregação pela palavra de Cristo, em outras versões pela palavra. Tudo certo, a fé vem pela palavra, palavra que é a verdade. Tá certo? Jesus, esse livro. Muito bom. Só que vamos dar uma lidinha antes, no verso 14, Paulo está dizendo assim, como porém, não vamos no 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Mas olha só como é que Paulo coloca agora. Ele faz uma cascata de coisas que se ligam. Ele está falando, eu vou invocar o nome do Senhor, mas pera. Como é que a pessoa invocará aquele que não creram? Não adianta. Mas espera aí, eu preciso crer. Então ele diz assim, e como crerão naquele de quem nada... não está falando em doutrina de igreja, hein? Está falando sobre quem? Jesus, a palavra viva. Nele. Não, mas aqui a gente pensa assim. Mas não entendo que é assim. Fica com seus botões. E como crerão naquele de quem nada... Nele, nada ouviram de quem? Dele. Muito bom. E como ouvirão se não há quem? Pregue ele. Pastor, ouviu uma mensagem maravilhosa, profunda. E aí, entendeu alguma coisa? Nada. Cara, o que adianta o cara mostrar uma sabedoria humana, citar 300 mil autores e filósofos e tentar trazer um pensamento para deixar você na maionese, escorregando. Cara lindo, profundo. Mas de verdade mesmo, a respeito dele, nada. O homem é metido, rapaz. Ele é prepotente, ele gosta de mostrar cultura. Rapaz, você não precisa de cultura para entrar no céu, não. Rapaz. Não, o que vão pensar de mim que eu sou burro? É melhor. Fica tranquilo. É tranquilo que você deixa os teus neurônios em paz. Pastor, o senhor tem aversão, então, a universidades, ao crescimento? Claro que não, cara, eu fiz universidade. Mas eu tenho que separar esse lado humano, deixar ele para lá e ficar com a verdade, porque é a verdade que traz resultado. Agora, o que eu penso não vai trazer resultado. E chegar a explanar uns negócios bacanas que o cara aprende. O que você aprendeu? História.
Não, é bacana, você pode botar uns 2 minutos de história, contar alguma coisa, mas se você não for direto ao assunto, vamos lá, fica lá rolando o lero, tentando passar um negócio e tal, não vai funcionar, gente. Eu fiquei surpreso que eu comecei a ler isso aí como Paulo coloca. Você vai invocar quem? Ele. Então eu preciso crer nele, mas espera aí, é preciso que alguém fale dele. Agora olha que legal, não terminamos. E como ouvirão se não há quem fale dele, anuncie ele. E como pregarão se não forem o quê? É o que nós estamos fazendo, nós estamos aqui trabalhando, enviando, anunciando, não só aqui, Escola Atos, a televisão, a rádio, e nós estamos fazendo isso. Vamos enviando essa palavra à distância. Aí legal, depois que Paulo fala tudo dele e faz a cascata do negócio para chegar no coração da pessoa, ele diz assim, mas como então? Não, mas nem todos obedecerão a esse evangelho. Falando a verdade libertadora da obra de Jesus. Porque, veja só que legal, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? É muito interessante que ele está citando um verso de Isaías 53, falando sobre o capítulo da redenção. Focou tudo em Jesus, na obra da cruz, da substituição dele. Focou tudo em quem? Em Jesus. É o fundamento da sua obra. Nós aprendemos quem nós somos, o fundamento da obra da cruz. Por isso estamos aqui nessa noite. Transformados, novas criaturas. Qual é o nosso fundamento, gente? É ele. Daí então no verso 17 está escrito agora, assim a fé vem pelo... Muito legal, vem por ouvir qualquer palavra, qualquer história, uma palavra profunda, tão profunda que nem acha Jesus nela. É exatamente isso, gente. Não, a fé vem por ouvir Ele é a palavra viva. A obra dele. Então o verso 17 está ligado a essa cascata da qual ele e a obra da cruz. Que é o capítulo da redenção que Paulo cita no verso 16. Você não pode tirar do contexto. Pastor, a fé verdadeira vem por ouvir qualquer palavra. Sinto ter que te dizer isso, cara, não. Há muitas pessoas anunciando palavras, muitas vezes não são preparadas em determinados fundamentos. Eu entendo que existem chamadas, mas as chamadas precisam ser preparadas. Então o cara não tem preparo e fala uma porção de coisa que não tem um fundamento da verdade. Aí eu ouvi uma porção de coisa, mas tem fundamento de verdade? Não. Tem mais opinião do homem, tem mais conceitos que ele aprendeu na faculdade de teologia, tem mais coisas que ele pegou de outros, porque não está no coração dele, e acreditou que o que os outros falaram é a verdade, mas ele não caminha com Deus para testificar no Espírito se aquilo que ele está declarando é a verdade. E agora? Sinto. Então, vou terminar só dando essa declaração, porque a igreja ela acaba se tornando o nível do liderança que ela tem. Uma liderança ignorante faz com que pessoas sejam ignorantes. Sinto. Mas é uma verdade. Mas o nosso fundamento é Ele. Tão somente Ele. É a crença verdadeira da palavra. Ok. Chega por hoje. A gente vai continuar na próxima quinta-feira. Vamos ficar de pé, deixa eu orar por você. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida.
É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.